cheguei aqui, inclusive, às 10h15 no plenário. E aguardamos até às 10h30. E nós solicitamos, então, de acordo com, combinei com o Ministério Público, para fazer o registro da lavratura de termo para justificar a ausência de sessão. Mas nos encontramos nos corredores e havia quórum suficiente e resolvemos, então, tornar sem efeito o termo para que nós realizássemos a sessão. Portanto, para que seja registrado isso, que não houve, digamos assim, nenhuma precipitação e nenhum desejo do conselheiro Fernando Toledo que a sessão não ocorresse, muito pelo contrário. Mas faço esse registro porque me parece, eu tive a informação em seguida que havia um advogado para fazer uma sustentação oral. E em função disso ele saiu da independência do Tribunal de Contas, de forma que eu acho que prejudica, então, o processo que seria relatado para a sustentação oral desse escritório de advocacia, para que fique esclarecido essa determinação da lavratura do termo e, naturalmente, em seguida, conforme o entendimento de todos nós, torná-lo sem efeito. Só para registrar, senhora presidente. Agradeço ao conselheiro Fernando a compreensão. Realmente foi uma falha de comunicação, onde nós estávamos na presidência, em uma reunião onde foram convocados todos os conselheiros, Ministério Público, auditores, e realmente houve uma falta de comunicação, falando na comunicação, mas agradeço desde já a compreensão do conselheiro Fernando em tornar a ata sem efeito para que possamos dar continuidade e fazermos a sessão, mas de forma justificada, como já foi posta aqui pelo conselheiro Fernando. E também essa questão do advogado, que estava aqui para fazer uma sustentação oral, eu já conversei com o conselheiro Anselmo, é relatoria do conselheiro Anselmo, e aí ele vai se posicionar com relação a este processo. Então, continua facultado a palavra aos senhores conselheiros. Passamos à ordem do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Conselheira, eu não tenho pauta para data de hoje e para hoje eu só estou participando sem nenhuma pauta. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, como envolve o primeiro processo do conselheiro Rodrigo, que eu pedi vista, eu devolvi no prazo regimental, que seria hoje, mas como tem essa questão do advogado, que já se ausentou, então, doutor Rodrigo, até pediria que a cumprimento de Vossa Excelência, como eu não posso mais adiar, eu vou repautar o processo para que seja devolvido e possa oportunizar uma eventual defesa, assim querendo o gestor. Então, que seja atendido processo a solicitação. 6426 de 2011. Seja atendida a solicitação do conselheiro. Desculpa, não é esse não. Desculpa. Na verdade, o processo ele não veio nem à banca. É um processo do município de Porto das Trincheiras. Eu quero o número para deixar registrado, gente. Devia estar aqui, junto com os outros processos. Excelência, mas se eu continuar, eu daqui a pouco faço esse registro. Sim, excelência. Excelência, eu trago aqui, logo, acho que é o processo... É o processo 3873 de 2017. Eu peço que até a coordenação no plenário o voto vista do conselheiro no processo relator originário do conselheiro Fernando Toledo. Excelência, processo em que eu faço... Não está nem em pauta, né? Era aqui em mesa, então é o processo 5201 de 2009 que vai ser repautado. Então,
Que seja 5201 de 2009. a solicitação do conselheiro Anselmo. Agora eu trago o processo 3873 de 2017, que trata dos autos do procedimento instaurado pelo Fundo Especial de Desenvolvimento da Ação do Tribunal de Contas, FUNCONTAS, para aplicação de sanção ao senhor João Miguel da Silva, na qualidade de gestor do Fundo de Previdência da Municipalidade de Novo Lino, exercício financeiro de 2014, pelo não envio no prazo hábil da 7ª remessa SICAP, que corresponderia à prestação de contas referentes a 2014, descumpridos os prazos estabelecidos no regimento interno desta Casa, em especial o contido no 116, na instituição normativa 2 de 2010, que cuida das questões do SICAP. Diante da constatação supracitada, o interessado foi cientificado, apresentou defesa, em resposta afirmou que em 11 de maio de 2015 apresentou justificativa a esta Corte sobre os motivos que ensejaram o atraso da remessa de dados. Além disso, noticiou que existia incompatibilidades entre os sistemas do FAPEM e do SICAP, razão esta que ensejou no envio extemporâneo. Ademais, destacou ter realizado a remessa física da prestação de contas tempestivamente. Seguindo a tramitação estabelecida na Instituição Normativa de 2011, o processo foi ao Ministério Público através da lavra do parecer 3014 de 2017, da 2ª PC, doutor Pedro Barbosa, opinou pela não aplicação de sanção pecuniária por entender que a obrigação teria sido cumprida com envio em meio físico, fundamentando-se no princípio da instrumentalidade das formas e na ausência de prejuízo ao exercício do controle externo. O processo foi levado à sessão plenária dia 28, pelo conselheiro Fernando, e nós acabamos por pedir vista dos mesmos. Também no voto do relator originário, acolhendo o entendimento do Ministério Público Especial pela não aplicação de sanção pecuniária ao gestor. Demais disso, Excelência, constatamos que verificamos aqui, aqui tem um inciso, faça a correção, destacamos aqui o seguinte, que o recorrente, ele apenas citou as incompatibilidades, não as comprovou, tampouco o Ministério Público, como é a praxe até de citar, até que se faça a diligência interna, citando o SICAP, os responsáveis, para verificar se realmente essa incompatibilidade existiu, o que, na verdade, não foi feito. Excelência, diante dos fatos constantes dos autos, apesar do posicionamento do conselheiro relator originário, nós dissentimos por entender que da existência de duas obrigações distintas de fazer, uma física e outra digital, vamos por assim dizer, da prestação de contas. Uma estribada em normativos dessa Casa, ambas, uma na Resolução Normativa 2 de 2003, que é a física, e outra na Resolução Normativa 2 de 2010, que é do SICAP. Ou seja, Excelência, as duas obrigações de fazer cumulativas, válidas e necessárias, em que o cumprimento de uma delas não tem um poder de liberação da outra, pois ambas estão igualmente vigentes, não existindo previsão legal de escolher qual delas cumprir, até porque a existência expressa das duas condutas, acredito, não albergar outro tipo de interpretação, por assim dizer, contra a legislação. E aqui cito os processos, mas aqui não vem ao caso, e da forma também que foi alegada, a questão da utilização do princípio da instrumentalidade das formas, e eu ressalto que, sendo um ato material, não um ato processual, basicamente de defesa, que nós estamos cuidando, porque era um dever dele enviar à época. O que vem agora em sua defesa é outra situação. É um ato material, não é adjetivo, não é processual, não é formal. E com relação ao princípio das formas, o que é que reza? Quando há uma determinação que se faça uma coisa de um modo, se fazendo de outro, se aproveita, desde que não haja prejuízo, não haja restrição a direito e também não
não haja prejuízo, restrição a direito e nem deixe de se cumprir norma cogente. Aqui eu entendo que, cumprida a parte do SICAPO, restou descumprida a parte da Resolução Normativa 2 de 2003. Pode parecer um bis em idem? Podem, mas há o atendimento de uma norma obrigatória, mas o descumprimento de outra. Uma pede o envio físico, outra pede o envio digital. Aqui está para reflexão o que nós costumamos trazer aqui nas prestações de contas, aonde deveria ter apenas uma informação, encontramos 4 ou 5. A exemplo, as informações que mandam de forma mensal ou bimestral, que ao final vai ser consolidado na prestação de contas. O que vem mensal se consolidado com o que vem enviado na prestação de conta consolidada, em regra, nós temos encontrado valores diferentes. Primeiro caso, o que vem via SICAP também. O que é comunicado à STN da mesma forma. Então, para prevenir, inclusive, dar ensejo a que o tribunal possa ter todas as informações, eu entendo, se existem 2 normas igualmente válidas, não excludentes, não alternativas, ambas têm que serem cumpridas. E, nesse sentido, eu voto pela manutenção da multa, Excelência. Esse é o meu voto. Vou só fazer aqui uma adequação textual e já encaminho. Sim. É isso, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Creio que é o retorno de vista e o Ministério Público sustentou pelo acolhimento do recurso, salvo engano, conforme disse. Então, com a palavra, o conselheiro Fernando. Senhores conselheiros, não obstante o preciosismo, naturalmente, do cuidado regimental que tem o conselheiro Anselmo nesse momento, vale ressaltar que nós estamos falando de que o jurisdicionado cumpriu a determinação de enviar a informação ao Tribunal de Contas. Ele informa, com razão também, o conselheiro, que não tem provado a incompatibilidade. Ótimo. Mas não deixou de cumprir o compromisso de informar a movimentação contábil ao tribunal, mesmo que tenha feito de forma física, devendo ter feita de forma digital. Mas eu entendo isso um excesso, um rigor enorme. Nós estamos, inclusive, em alguns momentos, utilizando-me do que diz sempre o conselheiro Anselmo. São multas pedagógicas para que ele não deixe de prestar suas contas. E, neste caso, o fez. De forma que eu reitero o meu entendimento, acompanhando, inclusive, o Ministério Público, de não aplicar a pena, porque o jurisdicionado cumpriu de outra forma, mas cumpriu o seu dever de prestar contas ao tribunal. Mantenho a minha posição. Senhor relator, se permite uma parte. Entendendo, respeitando a posição de Vossa Excelência, mas partindo desse pressuposto, a gente pode criar precedentes de que existem obrigações de se encaminhar informações mensais e bimestrais. Se eu mando num bimestre, eu tenho que mandar nesse bimestre, referente a 2 meses. Por outro lado, tem informações mensais. Se eu mando mês a mês, se eu pegar um mês que eu mandei com outro mês que eu mandei, deveria ser a mesma informação enviada no bimestre. Perfeito? Estamos falando, então, de incompatibilidade. Se você está entendendo, se for assim, eu posso deixar de enviar as prestações de contas mensais bimestrais e mandar só no final. Eu estou cumprindo. É nesse sentido que eu trago só para reflexão e... É isso. Então, passamos à discussão. Então, a votação com o voto vista do conselheiro, voto originário do conselheiro Fernando e o voto vista do conselheiro Anselmo Brito. Então, passamos à votação. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheiro Rodrigo. Excelência, eu estive aqui refletindo, e eu não posso deixar de considerar que a multa ela é um instrumento, e é um instrumento para que o próprio tribunal ele possa obter as informações e utilizá-las da forma mais correta,
se há uma necessidade de encaminhamento físico para o tribunal e também há uma necessidade de encaminhamento eletrônico para o tribunal, é porque essa documentação enviada eletronicamente, presumo eu, ela deva ser utilizada de uma forma, no processo eletrônico, né, de uma forma mais simplificada no processo eletrônico, digamos assim. Então, acredito que tenha uma finalidade, mas, todavia, eu vou pedir vênia ao conselheiro Anselmo para discordar dele, né, e acompanhar o voto do relator no sentido de reformar a decisão anterior e afastar a aplicação da multa para o gestor. Conselheiro substituto, Dr. Sérgio. Senhora Presidente, senhores conselheiros, ouvi as ponderações do relator, o conselheiro Fernando Toledo, e achei que as ponderações são ponderações razoáveis e entendo também que, embora a norma exija que seja encaminhado a esse Tribunal de Contas via eletrônica esses dados, né, digamos, o objetivo da norma, eu entendo que tenha sido cumprido, atingido com o envio físico, né, dos documentos. E também penso que não trouxe um prejuízo às atividades do tribunal, nem mesmo à competência, ao controle exercido pelo tribunal sobre esses dados que estavam disponíveis conforme o relator afirmou. Então, senhora Presidente, diante dessas ponderações e diante do cumprimento da intenção do legislador, do objetivo da norma, eu acompanho o relator originário, o conselheiro Fernando Toledo, o seu voto. Então, tivemos como voto vencedor do conselheiro originário, Fernando Toledo. Venceu o voto originário do conselheiro Fernando com unanimidade. Exceto o voto vista do conselheiro. Vencido o conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, trago 3 processos de aplicação de sanção e de renovação de prazo para encaminhamento de documentação ou os processos serem levados à deliberação no estado que se encontrar. Aqui no caso, aproveitando o ensejo, inclusive para solicitar eventual documentação na posse do ente na atualidade. São os processos 3471 de 2005, prestação de contas, gestor de Dois Riachos, 2004. 1637 de 98, processo bastante antigo, prestação de contas de 97. Jundiá, gestor de Jundiá, evidentemente, e processo 3388 de 2005, gestor do município de Batalha, exercício financeiro de 2004. O gestor permaneceu inerte, não mandando a documentação incompleta, está sendo oportunizado novamente suas manifestações, embora não tenha fugido da questão da aplicação da sanção. É como voto, senhora Presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro, o Ministério Público deixa de se manifestar nesses processos, uma vez que são prestações de contas anterior ao exercício de 2010 e, portanto, não tramitaram pelo órgão ministerial. Em discussão, os processos tratados pelo conselheiro Anselmo.
Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro substituto Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora. Aprovados. Senhor presidente, eu trago o processo 64, torneio de 2011. É uma auditoria, né, apelidada aqui de inspeção em loco, tanque Tarca 2006, em que aqui foi aberta uma diligência, evidentemente solicitando informações, documentação, manifestação do gestor. Ele se manifestou, mas ainda insuficiente do que nós encontramos. Então, diante das irregularidades aqui mantidas e que isso pode gerar, inclusive, em tese, ter ocasionado algum dano ao patrimônio público municipal, novamente estamos dando, mais uma vez, a oportunidade do gestor se manifestar. Aqui, dentre outras coisas, Excelência, o que nos chamou mais atenção foi, entendam, a aparente montagem de procedimentos licitatórios. Às vezes, em licitação em menos de 2 dias de diferença, a documentação juntada. Não é do particular, não, é do próprio ente, nos autos são diferentes. E também a questão de representação, porque o representante conseguimos localizar, e isso há muito custo, e talvez com um pouco de sorte, em outros processos de termos visto, que o representante, quando lá do procedimento ao vivo, da abertura da licitação, estava no mesmo local, na mesma hora, em outro município. Então, fisicamente, há uma impossibilidade. Então, em razão disso, eu estou mais uma vez aqui para que ele se manifeste a respeito, se há algum problema, se a documentação enviada, essas situações que podem ocasionar, como eu disse, em tese, algum dano ao patrimônio público municipal. A situação que eu falo, tem tomada de preço, contratação de empresas aqui em aparente contradição à regra dos procedimentos licitatórios, contratação de valores fora daquele limite de dispensa, mas que se nós formos somá-los, ele vai dar um valor superior para o mesmo objeto, para o mesmo elemento, a mesma rubrica orçamentária. Então, isso nos chamou a atenção. Nesse sentido, aqui apenas estou chamando mais uma vez o gestor aos autos para que se manifeste. Nesse sentido, senhora presidente. A palavra do Ministério Público. O Ministério Público também deixa de se manifestar, uma vez que os autos não tramitaram pelo órgão ministerial. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro substituto Dr. Sérgio. Conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora. Aprovado. Senhora presidente, eu não tenho mais pauta porque, por derradeiro, eu vou retirar de pauta, pelo menos me considerar assim, os processos 1003 de 2009, Câmara Municipal de Porto Calvo, 2008, em função de, na hora do debate com a equipe, nós termos verificado outras situações que merecem ser alertadas para que o gestor se manifeste, para não termos que fazer novamente, e no processo, o processo 12.704 de 2017. Este porque há uma prorrogação de prazo, mas só que o gestor se
quando eu fiz prorrogação de prazo, citou aqui 2 processos diferentes. E na nossa verificação estava vindo com uma prorrogação para apenas um, e a gente vai refazer para que esse equívoco seja corrigido. Então, senhora presidente, retirado de pauta os 3 processos, eu encerro a minha relatoria de hoje. Então, que seja solicitada a retirada de pauta dos processos citados pelo conselheiro Anselmo. Pela ordem para relatar, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trato com relatar, senhora presidente, o processo número TC 5344 de 2013. É uma denúncia formulada pelos integrantes da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joaquim Gomes. O denunciado é o então prefeito, seu Antônio de Araújo Barros. Cuida-se da denúncia subscrita pelos integrantes da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joaquim Gomes em face daquele prefeito pelo uso irregular de recursos do Fundeb no município. A narrativa destaca que é obrigatória a remessa mensal às câmaras municipais dos balancetes contábeis e orçamentários com os respectivos documentos que deram origem às operações. Contudo, o então prefeito não encaminhou os mesmos. Diante da recalcitrância, os vereadores protocolizaram neste tribunal comunicação para que fosse ciência e adotação das medidas pertinentes. Recepcionado o processo deste Tribunal de Contas, o mesmo fora remetido à presidência incontinente. A presidente do tribunal manifestou-se pela admissibilidade da representação, promovendo a distribuição pertinente. Para cumprir o trâmite regimental, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas. De posse da representação, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer de número 3319 de 2017. Senhora presidente, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas, que opinou pelo acolhimento, conhecimento, né, e processamento da denúncia. Com a palavra o conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu peço vênia para saltar aqui das competências. É uma representação simples, eu encaminho direto o meu voto. Fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, voto no sentido de conhecer da denúncia para que sejam apurados os fatos noticiados pelos integrantes da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joaquim Gomes. B. Para efetivar a citação ao gestor, seu Antônio de Araújo Barros, no endereço aqui acostado, definindo um prazo de 15 dias contado do recebimento do AR para as suas manifestações. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Fernando. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro substituto Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanhe o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, trago para relatar o processo terceiro de número 690 de 2013. Um contrato da Companhia de Empreendimentos da CEPAL, responsável seu Moisés de Aguiar. Cuida-se de análise do contrato de número 58 de 2012 da CEPAL, que teve como objeto a contratação de serviço de manutenção eletroeletrônica nas impressoras gráficas, máquinas planas, no período de 12 meses. Consoante se extrai da folha 5 e 14, o projeto básico foi elaborado e encaminhado ao setor de compras para a realização da cotação de valores e a convocação para a oferta de proposta de preço. Restou público no Diário Oficial e Jornal de Ampla Circulação, consoante se extrai da folha 16 a 20. Na pesquisa de mercado devidamente publicada, consoante citado no parágrafo supra, o diretor do Departamento de Suprimento da CEPAL, o senhor José Flávio Bezerra Brandão, informou ao setor de compra que apenas um fornecedor havia encaminhado proposta nos termos. O fornecedor citado foi o senhor José Neves Cruz, o valor da proposta 5.973, o valor global do período por 12 meses de R$
R$ 676. Neste contexto, o processo de contratação foi remetido à Assessoria Administrativa Financeira para a tramitação de praxe, que informou a dotação adequada para fazer frente à formalização do contrato. Na tramitação interna, destaco o parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, as folhas 73 a 80, apontando a possibilidade da contratação na via direta do serviço de manutenção de impressora, tendo em conta tratar-se de serviço vinculado à atividade fim daquela sociedade de economia mista. Recepcionado o processo no Tribunal de Contas, o mesmo foi encaminhado ao setor de contratos convênio e na perícia não foi apontada irregularidade no procedimento. No Ministério Público de Contas, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer de número 2346 de 2017. Em apertada síntese, senhora presidente, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Só uma ressalva, pequena retificação. Acho que o parecer do Ministério Público é da lavra do hoje conselheiro Rodrigo Siqueira. Sendo assim, ele estaria impedido para participar do julgamento desse processo. Eu reitero eu reitero os termos do parecer para opinar pela regularidade da contratação. Ficou consignado que o parecer seria da lavra do procurador Gustavo, mas eu tenho a impressão que eu proferi parecer nesse processo. Não, o anterior é do Dr. Gustavo Henrique, né? mesmo. Agora o desse, pela cópia que eu tenho aqui, é de Vossa Excelência. Pode ter sido um erro aqui Ocorre, erro material. Erro material. Perfeito. Bom, não vem ao caso. Só para verificar aqui. Eu vou aqui então caminhando fora. Cuida-se de análise de processo administrativo, que culminou na contratação pela CEPAL, pelo prazo de 12 meses, e profissional para manutenção de impressoras, máquinas planas. Rodrigo Siqueira Cavalcante, de fato, foi Vossa Excelência que emitiu o parecer. Então, houve uma equívoco aqui na... A contratante, a CEPAL, é pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública e direta, e como tal recebe o tratamento jurídico diferenciado, tendo em conta essas peculiaridades relacionadas ao regime jurídico e assim por diante, coisas que Vossas Excelências sabem. Fazemos aqui algumas constatações da peculiaridade, mas como é um processo muito simples, eu, diante da análise profunda aqui do processo, em que figura como interessada a Companhia de Empreendimentos, Intermediação e Parecer de Alagoas, a CEPAL, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo supracitado para anotar e registrar os dados do procedimento indigitado. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Fernando. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. É verbo impedido, excelência. Conselheiro substituto Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Bom relator, excelência. Aprovado. Senhora presidente, por último, o processo TC de número 396 de 2013, também um contrato da CESAL, da Secretaria de Saúde, e o responsável, o senhor Jorge de Souza Vilas Boas. Diante da necessidade de aquisição de mobiliário, cadeiras, longarinas e sofás, para guarnecer as dependências da Diretoria de Assistência Farmacêutica, o diretor da DAF, o senhor Fábio Pacheco Pereira da Costa, solicitou ao superintendente de Atenção Básica à Saúde a adesão à ata de registro oriundo da Universidade Estadual do Piauí. Da instrução do processo, apenas para registrar, destaco comemorando
o termo de referência, a ata do registro da Universidade Estadual do Piauí, nas folhas 15 e 68, autorização para fornecimento nas folhas 195 e o contrato propriamente dito de número 263 de 2012 nas folhas 200 a 237. Cumprido o trâmite legal, procedeu-se à autorização à empresa Sedut Comércio de Imóveis Limitada a efetivar o fornecimento imobiliário. Nesses termos, e diante da legalidade do procedimento, foi firmado o contrato em número 263 de 2012, no valor global de R$ 106.904, entre a Secretaria de Estado da Saúde e a empresa supracitada. Encaminhada a documentação a essa Corte de Contas, o procurador Rodrigo Cavalcante exarou o parecer de número 2572 de 2017. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Com a ressalva do impedimento do Dr. Rodrigo, reitero os termos do parecer que ele proferiu nos autos, opinando pela regularidade da contratação. Cuide, senhora presidente, da análise do contrato 263 de 2012, que culminou na aquisição de imobiliário para a guarnição daquela diretoria, construção dos autos. Ressalto que o procedimento realizado através de solicitação de fornecimento ao órgão gerenciador da ata de registro de preço cumpriu as etapas necessárias a essa assertiva e é corroborado pelo exposto no parecer ministerial do Dr. Rodrigo, à época, como procurador. No que se refere ao procedimento administrativo, isso é de praxe, ante as considerações tomadas e avaliadas no processo, ponderando a ausência de vício no procedimento de sido, diante de todo o exposto nos autos TC de número 363 de 2013, em que figura como interessado a Secretaria de Estado da Saúde e a empresa Sedut Comércio de Imóveis Limitada, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do regimento desta Corte, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato de número 263 de 2012 no valor de R$ 106.904. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Fernando. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Declaro impedido, excelência. Conselheiro substituto Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanhe o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, para esta sessão não se esgotou-se a nossa pauta. Pela ordem para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu trago no total de 29 processos, sendo que eu estou pedindo a retirada de pauta do processo TCAL 7761/2015, processo TCAL 7748/2015, processo TCAL 14.282/2015 e do processo TCAL 14.278/2015. A solicitação do conselheiro Rodrigo. Eu tenho mais 25 processos, mas eu vou pedir o adiamento para a próxima sessão, excelência. E quais processos de todos os 25? São os 25 restantes. Então, que seja adiado para a próxima Para a sessão, próxima sessão. os processos do conselheiro, aqui do conselheiro Rodrigo. Ainda continua com a palavra. Não Sem tendo mais. processos. Pela ordem para relatar, conselheiros substitutos, Sérgio. Não tenho pauta para essa sessão, senhora presidente. Então, encerramos a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, membro do Ministério Público. Conselheiro Otávio. A conselheira Rosa, presidente, ela distribuiu na terça-feira para todo mundo uma proposta de código de ética. Mas ela disse, não vou contar. Eu queria saber se vai começar a contar de hoje o prazo. Ela informou que seria na próxima semana. Na próxima semana. Ela entregou a proposta para a gente nós analisarmos e na próxima Ok. semana acredito que ela colocará na primeira leitura. Ótimo. Certo?
Então, continua Só isso. facultado a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto se convoco para a sessão da próxima terça-feira, no horário regimental.